Sabe, a gente está falando de um dos compostos químicos mais produzidos no mundo. É um verdadeiro alicerce da indústria moderna. Está presente em quase tudo, desde plásticos até combustíveis de altíssima performance. Mas, por trás dessa utilidade toda, o metanol esconde um perigo invisível e letal. Hoje, vamos desvendar as duas faces dessa substância que é tão fascinante quanto perigosa. Agora, olhem bem para esse número, 10 mililitros. Isso é o equivalente a, sei lá, umas 2 colheres de chá. Parece uma quantidade tão pequena, quase insignificante, não é mesmo? Mas, o que será que essa pequena dose pode fazer de verdade? E essa é a realidade chocante do metanol. Apenas esses 10 mililitros, se ingeridos, podem simplesmente destruir o nervo óptico para sempre, levando à cegueira. Isso já deixa claro logo de cara o quão sério é o nosso assunto. Uma substância super comum, mas com poder de destruição gigantesco. Então, afinal, o que é essa substância? Estamos falando do metanol, que também é conhecido como álcool metílico, mas ele tem um apelido bem mais antigo e que diz muito sobre ele: álcool da madeira. E esse apelido não é à toa, viu? Ele vem direto do jeito que o metanol era fabricado antigamente. Um processo que era quase uma arte. Os químicos da época aqueciam a madeira em temperaturas muito altas, mas sem oxigênio por perto. Esse processo, chamado de pirólise, decompunha a madeira e liberava vapores, e era desses vapores que o metanol era condensado. Só que esse processo antigo, bom, já é história. Hoje em dia, a produção de metanol foi completamente transformada. A gente saiu de uma técnica quase artesanal para uma escala industrial, global, movida por uma química muito, mas muito mais complexa. Agora, o que é realmente interessante aqui é esse contraste gritante. De um lado, o processo antigo, quase orgânico. Do outro, o método moderno. Hoje o metanol vem do chamado gás de síntese, que geralmente é extraído do gás natural e é submetido a pressões e temperaturas altíssimas. É a eficiência da indústria moderna contra a origem histórica. A ironia é que mesmo trocando a madeira pelo gás fóssil, o produto final e os seus perigos continuam exatamente os mesmos. Mas por que tanto esforço para produzir bilhões e bilhões de litros de metanol todo ano? A resposta está na sua incrível versatilidade. Ele é tipo um canivete suíço da indústria química, sabe? É um pilar que sustenta inúmeros outros processos e produtos que a gente usa todo dia. Essa lista já dá uma boa ideia da sua importância. Pense no painel de um carro ou em certas garrafas plásticas. Muitos desses materiais começam como metanol, que é usado para criar o formaldeído. Ele também é a base para o biodiesel, que é um combustível mais limpo, e até participa da síntese de vitaminas. E claro, no automobilismo de ponta, é o segredo por trás daquela potência extrema que a gente vê nas pistas. Ele está por toda parte, mas quase sempre invisível para o consumidor final. E por falar em automobilismo, a gente chega numa das características mais traiçoeiras do metanol, que essa citação captura perfeitamente. A chama do metanol puro é quase invisível durante o dia. Imagina o perigo. Num acidente na pista, os bombeiros não conseguem ver o fogo. Eles são treinados para simplesmente jogar água em toda a área para ter certeza de que as chamas, mesmo invisíveis, vão ser apagadas. É um detalhe que nos traz de volta com força para o lado perigoso do metanol. E agora a gente volta para aquela pergunta fundamental: por que ele é tão venenoso? A grande ironia é que o metanol por si só não é o principal vilão. O verdadeiro perigo começa quando o nosso próprio corpo tenta processar essa substância. E esse passo a passo ilustra perfeitamente essa rota fatal. Depois que alguém ingere o metanol, ele vai direto para o fígado. Lá, as enzimas do corpo o transformam em formaldeído, sim, aquela mesma substância usada como conservante. Depois, esse formaldeído vira ácido fórmico. É esse ácido o verdadeiro culpado. É ele que ataca o nervo óptico e causa uma coisa chamada acidose metabólica, que pode levar à morte. Isso tudo leva a uma pergunta bem lógica, mas com uma resposta que não é nada óbvia. Se o problema é o nosso próprio metabolismo, transformando a substância, como é que dá para intervir e impedir esse processo letal? E aqui está a resposta surpreendente. O antídoto para a intoxicação por metanol é outro álcool, o etanol, o álcool das bebidas. O que acontece é um fenômeno fascinante chamado inibição competitiva. Basicamente, as duas moléculas, metanol e etanol, disputam as mesmas enzimas no fígado. Então, ao dar etanol para um paciente intoxicado, o fígado fica ocupado metabolizando etanol, que é bem menos tóxico, e isso dá tempo para o corpo conseguir eliminar o metanol antes que ele se transforme em veneno. Incrível, né?
E com isso, a gente chega no coração da questão. O metanol vive nessa dualidade constante. De um lado, é uma substância indispensável para a nossa indústria, para a nossa tecnologia. Do outro, é um veneno potentíssimo que age de forma silenciosa e traiçoeira. No fim das contas, tudo se resume a essa balança. De um lado, utilidades que ninguém pode negar, como solvente, combustível. Do outro, riscos imensos, a toxicidade aguda, a chama que não se vê e o perigo constante de adulteração de bebidas. É uma substância que exige um respeito e um cuidado enormes no seu manuseio. Isso nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além do metanol. Ele é um caso bem extremo dessa dualidade entre ser útil e ser perigoso. Mas a pergunta que fica no ar é: quantos outros compostos químicos que são essenciais para o nosso dia a dia também escondem uma natureza assim, tão complexa e perigosa, só esperando para ser compreendida?